está animado essa manhã? Amém. Aleluia. Então, amados, que bênção estarmos aqui. E Deus tem grandes coisas para transmitir nas nossas vidas nessa manhã. Amém? Eu creio que Deus está transmitindo algumas coisas no meu coração. A gente vai andar por algum caminho, mas a gente vai chegar num bom lugar. Amém? Quero começar. A Bíblia nos fala no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Isso é bem conhecido, mas eu quero trazê-lo para ser o ponto inicial dessa ministração. Ela não tem tema ainda, mas acredito que até o final a gente vai dar um tema nessa ministração. Amém? Então, Gênesis capítulo 1, 26 diz: Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Essa versão, NVT, por isso que é bem diferente. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre todos os animais selvagens da terra, e sobre os animais que rastejam pelo chão. E assim Deus criou os seres humanos, sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ponto. Sabemos que aqui foi a criação, nós entendemos, como a Bíblia nos ensina, que é a trindade, o concílio de Deus, façamos o homem, quando eu digo homem, é a humanidade, homem e mulher, segundo a nossa imagem e semelhança. Deus deu para ele governo, domínio e autoridade para reger sobre a terra. Amém até aqui? Amém. Precisamos entender que nós somos imagem refletida de Deus. Vou dar um exemplo. Quantos aqui conhecem o carro Ferrari? Amém. Ok. Seria muito difícil colocar uma Ferrari aqui dentro, sim ou não? Mas uma miniatura não consegue entrar aqui? Minha mão entra. Eu trago a miniatura. A miniatura tem as mesmas marcas, as mesmas estratégias, a mesma cor do que o carro original. Ele só é uma porção pequena daquilo que é o original. Assim é o ser humano. Nós somos uma porção menor daquilo que Deus é, como o ser pleno, como Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nessa sentença que Deus deu, ele disse: domínio, governo e autoridade. Eu faço uma pergunta para você: Deus é fracassado? Não. Tem certeza? Tem alguém que está com dúvida? Levanta a mão quem acha que Deus é fracassado. Amém. Se tivesse, caiu para trás. Ok. Deus não é fracassado. Então por que você se sente fracassado se você é imagem e semelhança de Deus? Amém? Precisamos ajustar a nossa visão e a nossa mentalidade para entender o que Deus nos chamou para ser e viver a plenitude do que Deus nos chamou para ser. Amado, o fracasso só entra na vida do crente quando ele anda numa vida de pecado. Sem o pecado, o homem ele é um ser de sucesso. Até porque a palavra pecado, ela significa errar o alvo. Ela significa o fracasso. Deus criou o homem para andar num caminho pleno, de autoridade, de governo, mas o pecado ele nos tira do foco, ele nos tira do propósito, ele nos tira daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Amém? Então, primeiro ponto, diga comigo: eu sou um sucesso. Mesmo que você não está crendo muito nisso, é a grande verdade, porque Deus não faz filho para ser fracassado. Deus não criou nenhum filho dele para andar no pecado. Deus criou os seus filhos para andar em santidade e na plenitude que ele nos chamou para andar. O pecado hoje é uma decisão de você acatar, viver ele ou não. Amém? Então, outro ponto que nós vamos aqui começar, e eu quero que você se estimule. Na verdade, eu creio que essa palavra, ela vai te trazer um ânimo para você crer como Deus crê e pensa a teu respeito. Para você falar como Deus fala a respeito daquilo que você é. Não se acomodar com as situações que estão vindo à sua volta ou as circunstâncias determinar quem você é. Circunstância nenhuma determina quem você é, porque você é filho de Deus. Amém? E filho de Deus nasceu para o sucesso. Diga comigo: filho de Deus nasceu para o sucesso. Amém? Então, quando a gente vai analisar a Bíblia, esses dias eu estava meditando sobre o livro de Josué, e dentro desse livro é um livro maravilhoso, ao qual nós podemos receber muitas estratégias
e muitos ensinamentos. E no livro de Josué, a história mais famosa que nós declaramos, primeiro, Josué 1, que nós conhecemos muito, sobre ser forte e corajoso, aquele que é o chamamento de Josué. Logo em seguida, há uma ordenança de Deus, transmitindo a missão de Josué, para ele passar ao Jordão com o povo para aquilo que ele prometeu. E aí chega o episódio que todos nós conhecemos, que é o capítulo 6, que é a muralha de Jericó. A Bíblia diz que aquela muralha ela estava rigorosamente fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Mas Deus tinha liberado uma palavra, e essa palavra ela é o suficiente para que nós possamos nos apegar a ela e fazer o que Deus nos chamou para fazer. Josué creu na palavra e trouxe a instrução para o povo. E o povo obedeceu a instrução, deu 7 voltas, e na última volta gritaram, e aquilo que era impossível aconteceu diante dos seus olhos. O milagre aconteceu, as muralhas caíram, e a instrução foi: todos que as muralhas onde caírem, desembanhem as suas espadas, matam as pessoas que estão lá dentro e não peguem despojo algum. Essa foi a instrução. Amém? Só que nós vamos continuar a leitura. No capítulo 7, nos diz que o povo obedeceu, aqueles que não, tirando a família de Raabe, foram preservados, os outros, todo mundo foram mortos. E aí a Bíblia fala que um homem chamado Acã, ele, por olho grande, digamos assim, achou bonito umas moedas de ouro. Estou dando exemplo. A Bíblia não relata o que ele levou, mas ele levou algo que Deus não mandou ele levar. E ele pegou aquilo e escondeu. Não, okay? Sabe como que é, né? Que tem 5.000 contas aqui dando sopa. Vou pegar aqui, guardar, não fazer mal para ninguém. E foi para sua casa. E aí, logo em seguida, daquela grande vitória, uma grande conquista, aquilo que nenhum outro povo conseguiu fazer, o povo de Israel começou a se apossar da promessa que Deus deu. A palavra que Deus deu, Jericó, foi apenas o início de uma grande jornada de conquista que Josué, juntamente com o povo, começou a desenvolver. E aí eles chegaram diante de um povo que era bem pequeno, bem fraco. E Josué chegou com o seu concílio e ele falou algo: olha, ali o povo é muito grande. O concílio dele falou: olha, Josué, esse aqui é um povo muito fraco, é muito poucas pessoas, não manda todo mundo lutar, manda apenas 2, 3 mil e a gente resolve a situação. Quero abrir aqui um parênteses, meu amado, não é porque você andou em conquistas em Deus que o seu próximo passo, ainda que seja aparentemente um desafio pequeno, ele não deve ser consultado ao Senhor. Sempre se consulte ao Senhor em qualquer que seja o passo, seja ele grande ou pequeno. E por não submeter a ouvir a voz de Deus num desafio que é aquilo parecer pequeno, eles foram lá e houve uma grande derrota. Houve morte de mais de 35.000 pessoas só naquele episódio. E aí Josué, ele vem e começa a chorar: Senhor, pelo amor de Deus, olha o que aconteceu. Abra comigo, Josué, capítulo 7. Essa parte quero que você leia comigo. Já te contextualizei. Josué, capítulo 7. Eu vou abrir para você falar que eu não leio a Bíblia. Isso, Josué, capítulo 7. A gente vai ler, deixa eu ver se é o versículo 10. No 6. Então Josué 7,6, por gentileza. 7, versículo 6. Isso. Josué e as autoridades disseram a Israel: rasgaram as roupas, jogaram em terra sobre a cabeça e prostraram-se com o rosto no chão diante da arca do Senhor até entardecer. Passa. Então Josué clamou: ó soberano Senhor, por que nos fizeste atravessar o Jordão para nos entregar às mãos dos amorreus? Antes, tivéssemos nos contentado, comigo, contentado, em ficar do outro lado do rio. O Senhor, o que posso dizer agora a Israel? Fugiu dos seus inimigos?
Quando os cananeus e todos os outros povos vivem na região, souberem do que aconteceu, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. E então o que o Senhor dará honra do teu grande nome. O que será, perdão? Mas o Senhor disse a Josué: levanta-se. Vamos dar uma pausa aqui. Então, nós entendemos que o povo conquistou algo, e aí a gente fica animado na conquista, aleluia, glória a Deus, aquilo que eu queria pela fé, consegui, me apropriei. O próximo passo, por não estar com a mesma fé envolvida, não consultar ao Senhor, houve uma derrota. E aí, rapidamente, o povo se voltou contra Deus e começou a chorar: não, Senhor, porque o Senhor me chamou, se eu soubesse, tinha ficado lá atrás, para que eu fui fazer isso aqui? Amado, isso é o que geralmente acontece nas nossas vidas. Quando alguma coisa errada acontece, a gente é rápido em pegar as nossas desculpas e colocar diante de Deus, e colocar que a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo, a culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da escola. Não, meu amado, a culpa é nossa. Você nunca vai mudar se você não entender que você precisa mudar em áreas que você precisa mudar. Amém. E uma coisa que é interessante, primeiro ponto, quando nós andamos no fracasso ou no erro, a gente vive uma vida de contentamento, se contentar com aquilo que dá. Ah, não, isso aqui é muito difícil, vou ficar naquilo que é a parte mais fácil. Ah, não, procurar emprego está muito difícil, porque todo mundo que está batendo emprego não tem, então eu também não vou mais procurar. Ah, não, meu casamento está uma bagunça, eu brigo com a minha esposa, é chapada daqui, é chapada ali, eu vou acabar. Amado, desistir é sempre a opção dos fracassados. Vou falar mais uma vez, desistir sempre é a opção dos mais fracos. E Deus não chamou você para a fraqueza. A Bíblia diz que Deus te deu o espírito de ousadia, de poder e de moderação. Você não é aquele que retrocede, você é aquele que avança. A fé não anda na retaguarda, a fé é aquela que avança. Para de desculpa, para de um tempo de colocar isso e aquilo outro. O grande questão hoje, analisando e vendo alguns ministros, homens de Deus, eu analisei uma coisa, que a maior dificuldade que os pastores têm com as ovelhas, não é uma igreja grande, não é uma igreja pequena. Um dos maiores problemas na igreja é a ovelha que o pastor dá a palavra, ensina, orienta, mostra o caminho, e ele está te orientando para você vir, e a ovelha fica empacada. Calino, vem cá, por gentileza. O que acontece? Nós, como ovelha, algumas ovelhas são melindrosas. Vem para cá, vem para cá. Ovelha melindrosa, vem cá. E aí o pastor está preparando o caminho, limpa o caminho, vê uma boa pastagem, arruma tudo, aqui tem água, aqui tem caminho. Ele já preparou, viu que é seguro, tirou os obstáculos e está mostrando para a pessoa: sai do ponto A e vem para o ponto B, que é aqui onde Deus nos mandou estar. Vem. Aí, pá, vem. As ovelhas querem o quê? Que o pastor vá, pegue ela no colo e leve para o lugar onde Deus chamou para ela estar. Às vezes nós estamos muito melindrosos, meu amado. Vou te dar uma notícia: pastor Júdice não vai te pegar no colo. Porque, amado, a palavra ela entra em você, mas é a sua decisão em abandonar as coisas que para trás ficam e avançar para aquilo que Deus te chamou para andar. O que acontece? Pode sentar, ovelha melindrosa, brincadeira. O que acontece é porque nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Saiba de uma coisa: cada um ou a maioria das pessoas tem conta bancária. O dinheiro que cai na sua conta não cai na minha, cai na sua.
A vida cristã, a gente acha que se o pastor ler a Bíblia, a revelação dele vai cair não vai cair no teu espírito, não. É você que lê a Bíblia, é você que renova a mente, é você que anda em santidade e é você que dá passos naquilo que Deus tem chamado você. Mas nós estamos cauterizando a mente. Amado, um inimigo, quando ele quer destruir um exército, ele vai andar em dois aspectos: comunicação e paralisar o suprimento. Há várias estratégias de guerra onde nós vimos que quando o inimigo destruiu a fonte de abastecimento, de alimentação para aqueles soldados, eles vão morrer de fome. Ou se eles não conseguem manipular a comunicação, eles não conseguem andar organizado. Amado, o diabo, ele tem mandado mensagens o tempo todo para a sua mente. E você cauteriza a mente, cria uma fortaleza. Porque, amado, não adianta você ser escravo. É para ficar bem ridículo mesmo. Não adianta, escravidão não é a pena e você está com seus punhos cerrados, preso numa masmorra, recebendo chicotada. Tem muitas pessoas que a prisão dele não são as algemas naturais, mas são algemas que estão aqui. O Satanás está te lascando, te batendo, mas você está vindo na igreja. Domingo, pode vir, tem a Bíblia debaixo do braço, canta louvor, dá oferta, senta, dá dançada quando tem dia de alegria. Mas se você não destrói através da palavra de Deus essas fortalezas, a sua vida vai ficar num ciclo vicioso de fracasso. Você vê as pessoas, e aí é onde entra a inveja, porque você fala: não, mas eu estou no mesmo lugar, receba a mesma palavra, eu vejo o pastor tendo isso, eu vejo o irmão Sebastião tendo isso, eu vejo o irmão Rosário fazendo isso, e eu não saio do lugar. Ah, não, eu quero ter isso. Não, amado, Deus não chamou nenhum filho para ficar remoendo com inveja. Deus deu uma porção para cada um. Se você se apoderar da palavra, colocar a palavra em movimento dentro de você, algo poderoso vai acontecer. Não adianta ficar chorando pelo que não aconteceu. É tempo de arregaçar as mangas, entender o que Deus te chamou para fazer e vai para cima. Porque depois da derrota, o povo quis ficar: não, vamos nos contentar, porque a gente não ficou atrás do... Aí ele falou: não, vocês não perderam. E volta lá, que a frase mais forte está ainda por vir aqui no texto. Não sei se nessa versão tem essa, mas se não tiver, eu vou falar na minha versão. Josué 7, a continuação do texto. Isso. Então disse o Senhor: Josué, levanta-te, porque está prostrado assim sobre o teu rosto. Avança. Israel pecou e transgrediram a minha aliança, o que lhes tinha ordenado, tomando o que era anátema ou maldito, tá bom? Isso aqui significa maldito. Furtaram, mentiram, debaixo das suas bagagens o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, portanto estão amaldiçoados, e não serei mais convosco. Na minha versão diz que Deus: eu já estou a ponto de abandonar vocês. Um Deus que tem uma aliança com o povo, fez tudo por eles, mas por conta da desobediência, por conta de se apropriar, porque, amado, essa questão que está aqui é uma coisa tão séria. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou você anda com Deus, ou você está com o diabo. Não tem meio termo. Não tem o termo, não. Tem a minha vontade aqui, não tem a tua vontade. Ou é Deus, ou é diabo. Ou é céu, ou é inferno. Não tem meio termo. Então, se você não está com Deus, você está com quem? Se você não está com o diabo, você vai estar com quem? Não tem meio termo. Então, quando o povo deu as costas para Deus, eles estavam com quem? Depois de Deus ter feito tudo que fez por eles, livrou, proveu, eles se voltaram contra Deus, se apegando a algo que era o que Deus não mandou fazer. Mas quando a gente hoje lê o texto, a gente fica assim: não, mas Deus é muito rigoroso. Ele só pediu uma pulseirinha de ouro. O que uma pulseirinha de ouro poderia fazer, amado? Não é a questão do item, é a questão da desobediência. Desobedecer, roubar, é roubar um kwanza ou roubar 100 milhões.
Roubo é roubo. Amém? Mentira é mentira, não tem mentirinha. Mentira é mentira. E, amado, precisamos entender que quando eu não ando na vontade de Deus, eu posso desejar ou estimular em Deus um desejo de não querer viver em mim. Amado, isso é muito sério. Eu tenho percebido que Deus tem orientado a igreja, tem sido um tempo que a palavra tem confrontado você, porque estamos chegando a um momento muito importante na nossa igreja, em que quando a gente está diante de uma situação, é como Deus falou para Gideão, quem está com medo fica, mas quem está disposto a viver o que Deus tem, vai lá e faça o que Deus mandou fazer. Os covardes sempre vão desistir, mas você precisa tomar decisão, você não vai poder estar no meio dos 300 com medo. Você não vai poder estar no meio daquilo que Deus tem chamado a igreja para viver, andando uma vida no pecado e uma vida de santidade. Amado, essas coisas não se misturam. Ou você é pecador e anda numa prática do pecado, ou você é justificado e santo. Agora, se você é justificado, você pode andar como carnal, sim. Mas Deus não tem chamado essa igreja para andar na carnalidade. Deus tem chamado a igreja para andar em prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é ser o que Deus nos chamou para ser. Por que eu sou próspero? Porque eu sou filho. E porque eu sou filho, eu vou herdar aquilo que Deus tem para a minha vida. Precisamos entender, às vezes, uma mentalidade onde nós estamos criando sofisma, onde o diabo, na verdade, está criando sofisma e fortaleza. A gente não tem confiança para chegar diante de Deus. Amado, precisamos entender que a nossa vida, ela vai refletir a imagem de Deus. E você não pode estar, nós estamos sim, Angola passando por período de crise, tá? A fé não anula os fatos, sim, mas a fé muda a realidade. Você já viu? A terra não pode mudar nada no céu, mas o céu pode mudar grandes coisas aqui na terra. Quando a palavra de Deus ela é liberada, algo aqui na terra tem que acontecer. Eu vou andar em fé. Tony Cook compartilha que nós precisamos fazer uma transição. Ele fala sobre um time de basquete em que, sabe quando você está com um placar meio assim, você não quer perder, aí você fica naquela situação morna. Você nem ataca, mas você também nem defende. Ou no futebol, 1-1. Ah, não, esse empate está bom, que o empate ajuda você, ajuda a mim. Amado, Deus não botou você em campo para se contentar com o empate. Deus colocou você para andar e viver em vitória. Os fracassados querem desistir, ficar tocando uma bola para o lado, a bola para o outro. Ah, vai você. Não, vai você. Ah, não vai você, não vai você. Não, amado, Deus está mandando você se levantar hoje. Hoje é uma manhã para você se levantar por dentro, na força e no poder do Espírito, se apegar àquilo que Ele já te prometeu e conquista o que Ele colocou na sua mão. Ah, empreender em Angola é difícil. Amado, Deus nunca falou que era fácil, mas Ele está com você. Mesmo em momentos de dificuldade, Ele está lá, mas as dificuldades vão te fortalecendo. Você vai olhar para trás e ver, uau, eu passei por isso. Mas, amado, a história não lembra dos covardes. A história não lembra dos covardes. Ontem estivemos ali no Kazenga, 3 anos daquilo que tem feito naquele lugar. Agora imagina se Sebastião fosse covarde. Ah, não, pastor, Kazenga é muito difícil, né? Kazenga tem isso, Kazenga tem aquilo. Ah, não, chama outro. Eu não ia dizer aquilo. Amado, a gente tem sempre às vezes a oportunidade de dar desculpa para Deus. Mas, amado, a sua prosperidade não está no dinheiro. A sua prosperidade está em você saber quem você é. Eu sou filho de Deus e andar na plenitude do que Deus te chamou. Amado, Davi era rei, andando por aí em caverna ou não caverna, ele era rei. O palácio não diz quem você é. O palácio só vai atribuir às pessoas verem o que Deus já colocou dentro de você. Você pode estar dentro da caverna com um bando de bandidos, com um bando de fracassados, mas é isso que acontece com quem anda no propósito. Ainda que eu esteja rodeado de fracassado, o sucesso que eu sou vai mudar quem está em volta e todos eles vão se tornar pessoas de sucesso. Para de ficar, não, a minha vida já está dele para trás, eu não consigo isso. Tira esse sofisma. Isso é pela palavra. Tem gente ainda que acha que vir na igreja é perda de tempo. Amado, médico não tira sofisma. Mecânico não tira sofisma. Engenheiro não tira sofisma. Mas a palavra, ela tira.
E o que Deus quer? Deus quer que você pense grande. Deus quer que você pense como Ele criou você para andar. Amado, não somos uma igreja em que nós vamos ficar aqui apanhando na defensiva. Não, você hoje vai atacar. Por mais que a fé, a Bíblia nos apresenta em Efésios capítulo 6, que ela é o escudo e o escudo se defende, sim ou não? Mas como que a fé ela trabalha, ela opera? Ela opera pelo amor, mas ela funciona como? Crer com o coração e o quê? Com a boca. Você vai falar o quê? A palavra de Deus. Então a fé também é ataque. Porque a fé sem eu falar, ela não vai se manifestar. Então a fé tanto é a minha defesa, mas a fé também é o meu ataque. Para de ficar só apanhando pelo diabo. Ah, Jesus, pelo amor de Deus. Porque, amado, mesmo que você esteja jogando contra alguém que está perdendo no placar, o inimigo não para de jogar. Vou ter que chegar nisso. Brasil, 7-1. Ei, essa até doeu, Leonel. Até doeu aqui. Mas sabia que mesmo o Brasil tomando de 7, os jogadores não deixaram o campo e foram embora? Eles continuaram dentro do campo, mesmo derrotado. Amado, o diabo está derrotado, mas ele ainda está no campo. Ele ainda quer fazer das deles. Somos nós que estamos na vitória, que precisamos estar atentos e vigilantes para não deixar ele fazer a graça. Amado, a bola está nas suas mãos ou nos seus pés e está na hora de você mirar para aquele alvo e não tem arqueiro, não tem defesa, não tem meio de campo, não tem ninguém que te pare, porque o poder de Deus está em você. Não se contente com aquilo que o diabo está te oferecendo. Amado, é mais fácil. Ah, não, porque anos atrás, aqui era a mesma fartura. Aqui mesmo em Angola, a gente comendo um bom carapau, comendo um bom mufete, um bom peixe. Agora eu estou me contentando com a unha da galinha. Vou fazer sociedade para comprar unha de galinha. Parece uma afronta ou parece que não. Você está querendo ter muita fé. Você está se achando o que, amado? Quem é da fé vai se achar porque ele se apega à palavra. Ele não se contenta que o diabo tem. Amado, eu não estou falando que a gente não passa por situações, desafios. Todos nós passamos. Mas como que você tem passado esse desafio? Só está na defesa ou está na hora de você ir para o ataque? Vai ficar todos os dias olhando para a panela, olhando para você e você dizendo me dá alguma coisa e ela diz daqui eu não vou te dar nada, mas você começa a falar a palavra e a palavra vai trazer aquilo que a panela não pode dar. Amado, dificuldade muitas pessoas passam. Ah, agora tem malha. Amado, malha está no deserto, sem roupa, sem calçado. Todo mundo que eu vi aqui na igreja, pelo menos tem mais de uma roupa. Todo mundo que eu vi aqui na igreja, pelo menos tem mais de um calçado. Ou pelo menos tem um. Você tem algum lugar que você dorme. Pode não ser o que você deseja, mas você tem. O povo de Israel não estava nessa condição. Era deserto, frio, calor. Aparentemente não tinha comida, eles estavam no meio de uma crise. Mas é no meio da crise que o milagre acontece. Você ora tanto para Deus, Pai, eu quero um milagre, quero um milagre. Para vir um milagre tem que estar no meio da crise. Agora, está no meio da crise, agora continua querendo para o milagre. Não começa a murmurar. Por que acontece? O crente, não, eu quero viver uma vida de milagre. Eu quero viver uma vida de fé. Tá bom, vai viver uma vida de fé. Desafio, desafio, desafio. Ai, Jesus, está muito difícil, né? Senhor, você podia me deixar lá no Jardim do Éden, lá onde já tinha muita fruta assim, eu só ia lá pegar e dormia e tinha água para banhar. Para a gente começar a encerrar, Deuteronômio capítulo 32, versículo 10. Deus nos encontrou perdido no deserto, numa região onde viviam animais ferozes, isso mesmo, animais ferozes, chegou perto, cuidou deles e protegeu como se fosse a menina dos seus olhos. Passa. Essa inversão, meu Deus, essa inversão, meu, tá. Mas pode deixar, vai. Como a águia ensina os seus filhotes a voar,
e com as asas estende e os pega quando estão caindo. Assim, o Senhor Deus cuida do seu povo. Amém. Você sabe como que a águia prepara o seu ninho? Quem sabe? Amém. A águia, ela coloca espeto no ninho e depois bota lá o colchão de palha, bem arrumadinho, bem quentinho. As águias pequenas estão lá, ai, que tá bom, Tacuiá. 7 anos, né? 7 anos da igreja. Agora eu tô na maturidade. Quando a águia pequenininha vai ficando com muito funge, o funge vai assentando e os espetos vão... Porque a águia não foi criada para viver o tempo todo dentro do ninho. Chega um tempo que a águia bebê precisa aprender a voar. Mas a mãe águia, ela é esperta. Se eu der muito conforto, elas vão querer ficar na vida boa. Eu mesmo vou providenciar uma condição que vai ter um tempo de receber a palavra, mas vai chegar um tempo em que a própria levantar ela e ela vai ter que abrir as asas e voar. Mesmo que ela caia e achando que vai morrer, vou morrer. A mãe vai lá e pega, calma, estou aqui. Mas a mãe não estimula, não, vou tirar os espetos, porque ele não aprendeu a primeira vez voar, vou deixar ele confortável. Amado, nós estamos num tempo onde as situações da sua vida estão te deixando desconfortável, e você está achando que é o diabo. Às vezes não é o diabo não, às vezes é o próprio Deus, colocando situações. Não estou falando que Deus usa as armas do diabo, não estou falando que Deus coloca falta, não estou falando que Deus coloca enfermidade, não estou falando que Deus coloca morte, não falei isso, mas falo que desafios acontecem. Davi só foi rei porque ele aceitou o desafio. Neemias só foi o grande homem porque a gente viria viver o tempo todo. Neemias era copeiro. Você escolhe, quer ser conhecido como copeiro ou como alguém que fez uma reforma no seu tempo e levou o povo a viver a liberdade que Deus chamou? Você que escolhe. José poderia escolhido viver o restante da vida dele na cadeia. Você quer ser o prisioneiro ou você quer ser o governador? Mas para ser governador tem desafio. Não quer dizer que as coisas vão ser fáceis. O crente, ele precisa tirar esse sofisma. Não, eu sou da fé, eu sou de Deus, então agora eu vou empreender, vou conquistar. O primeiro desafio no empreendimento é, pastor, acho que Deus não é esse. Deus não está mesmo comigo, pastor. As coisas estão difíceis. Isso, aquilo, outro. Não vou poder dar o dízimo, pastor. O dízimo não vai dar. No primeiro desafio, amado, se Deus falou, com desafio, sem desafio, fica até o fim. Amém. Ou você vai ser conhecido como ser copeiro, ou você vai ser conhecido como alguém que fez algo grande. Covardes, desculpa, aqui não é o seu lugar. É uma palavra dura, mas é em amor. Porque, amado, águia não foi feita para estar no ninho, a águia foi feita para voar. Deus tem colocado uma meta para você, lugares altos. E agora está chegando um tempo de estar desconfortável. É muito bom dançar 7 anos. Aleluia. Ano do mover, 7 anos. Maturidade. Mas maturidade traz responsabilidade. Responsabilidade. Esse dia eu estava conversando com um homem casado, que casou há pouco tempo. E ele tinha aquela vida assim, meia fofa. E aí, rapaz, como é que estão as coisas? A vida mudou, né, pastor? Mudou, né? Como é que tá aí pagando as coisas? Pastor, diferente, né? Diferente, rapaz. Mas ele está feliz, está dando os passos dele, está andando em fé, está vendo a provisão de Deus. Mas, amado, a gente quer viver o status da condição nova. Mas a condição nova nos traz desafios que vão nos aprimorar para estar nessa posição. E, amado, Deus não é mau porque Ele está te dando um desafio. Pelo contrário, Ele é bom. Porque você precisa se exercitar para fazer o que Deus te chamou para andar. Assim como a mamãe águia coloca lá os espetos. Pastor, a gente pode botar um espeto aqui? Tum! Pastor Cambete, outro espeto ali? Tum! Pastor Samuel, outro espeto aqui? Tum! Porque está chegando o tempo de você bater até no susto, a asa bate mais rápido.
Por quê? Tem que estimular, amado. Amado, não é comum um homem de 50 anos que teve a oportunidade de casar, querer viver como filho mimado na mamãe, meu filho, 50 anos? Che, para. Botar babete? Para. Não. Amado, precisamos entender, Deus tem nos chamado para um novo tempo. E nesse novo tempo nós estamos recebendo confrontos da parte de Deus. Só que o que agrada a Deus é andarmos na mesma fé que nós começamos. E avançar no crescimento dessa fé. Eu não posso estar 7 anos da igreja com a mesma fé que lá do início. Os desafios maiores vão vir? Vão. Mas a nossa vida, a gente tem que entrar na nossa sala de troféu. Tem clube que quando você vai entender o que é a história do clube, a primeira coisa que eles vão fazer é levar na sala de troféu. Você não entende o que é Real Madrid se você não entrar na sala de troféu. E aqui tem 1, 2, Champions. Até se você fizer assim, tem Champions. Por quê? Porque eles impregnam o novo jogador a não pensar como era o clube antigo. Qual é o problema da igreja? Eu saí do clube, sei lá, um clube aí, Mali. Foi para... Vamos lá, vou dar como exemplo, Petro. Então no Petro, você fazia boi de graça, tá, aí todo mundo, esse é craque, esse é o melhor Petro, ele é o melhor. Jogou tão bem, ganhou o passe, aí foi pro Real Madrid. Foi pro Real Madrid. Chega no Real Madrid, aí ele acha, não, se eu der aquele meus toques, se eu fizer assim, a torcida vai, só que ele chega lá, aqui não é assim não. Mas, não é assim. Ele tem que aprender uma nova filosofia. Como que o clube pensa? O clube pensa que, mesmo quando está tudo dizendo que dá o contrário, o clube não desiste. Porque eles criaram uma mentalidade de que eles não vão desistir. Meu amado, há uma pesquisa, e eu vou terminar com isso. Chamaram uma menina que nem sabia arremessar. E chamaram um rapaz que era um profissional, e ele sempre acertava os arremessos. E aí começaram a colocar ele, vendaram o profissional e começaram, não vai conseguir não, ruim, não vai dar. O profissional nas primeiras, tô nem aí pra sua voz, tô nem aí pra sua voz. Mas ele começou, errou uma, a pessoa, errou outra, errou. Quando foi ver, acertou aproveitamento de 20%. Pegaram uma menina que nunca sabia arremessar. Até pegar na bola, pegava errado. Mas aí começaram, você vai conseguir. Vai lá, você é melhor. E ela errava a primeira. Vai lá, não dizia, você é muito bom. Quase. Começou a acertar uma, começou a acertar duas. O aproveitamento dela foi melhor do que o aproveitamento do profissional. Por quê? Ela deu ouvidos a condição que estava favorável a ela para aquilo que ela deveria fazer. Amado, os céus não estão calados sobre a sua vida. Há uma informação do céu que é liberada para você e diz, você é um sucesso, você nasceu para dar certo, você é próspero, você é curado, você é ungido. Mas se eu der atenção às vozes do mundo, mesmo eu sendo profissional, não, estou 30 anos de ministério, aqui não erro. 1, 2, caiu, É por isso que na igreja, muitas vezes, chega aquela pessoa que chegou ontem, ouviu a palavra, guardou a palavra, você está vendo a vida dela, já foi. E aquelas que estão aqui 30 anos, não, pastor nunca me dá uma oportunidade, pastor tem as suas cunhas, não, amado, não, o treinador escala aquilo que ele entende que é o melhor para o momento do jogo. Cada jogo é uma estratégia. E tem jogadores que são as peças-chave para a estratégia que Deus tem. Você já parou para pensar que em toda a história da humanidade, você nasceu justamente nesse período? Você não nasceu no período da escravidão. É verdade? Verdade. E por quê?
Porque há um propósito de Deus para esse tempo você estar aqui. Agora vai ser triste demais. Um Deus que arquitetou todo esse projeto, colocou você na estação certa, no tempo certo, para você, ao invés de ter coragem para assumir o que Ele colocou nas suas mãos, viver uma vida de medo, esconder as coisas e ficar no placar de 1 a 1. Amado, perder é mediocridade, mas empate também é mediocridade. É ser mediano. Para o crente, o empate é o fracasso. Deus pensa muito mais de você do que você mesmo pensa. Agora, ou você vai dar atenção às vozes que Deus está falando para você, te conduzir não como uma ovelha melindrosa. Ai, pastor. Ai, pastor. Ai, pastor. Não. Começa a dar seus passos. Seus passos em fé. Andando na palavra. Para viver o que Deus te chamou. Nessa igreja não tem coitado. Nessa igreja não tem falido. Nessa igreja não tem casamento que estão indo para o divórcio. Nessa igreja a palavra está em primeiro lugar. E eu vou ficar com a palavra. E quando tudo está dando errado, a palavra vai continuar dando certo. Aleluia! É isso. O que mais me marcou na conferência, a citação do irmão Kenny Ferreira. Essa dificuldade é só uma oportunidade de manifestar o poder da sua palavra. Na sua vida, essa situação está difícil. É só uma oportunidade para Deus demonstrar o poder da sua palavra. Seja abençoado na prática da palavra. Feche seus olhos. Pai, obrigado por essa manhã. Nós te rendemos graças por essa igreja, Pai. Que grande privilégio fazer parte dessa visão, dessa igreja. Nós somos bem instruídos, nós somos bem acompanhados. Obrigado, Pai, por um tempo de crescimento e avanço. Obrigado, Pai, porque toda a mentalidade de escravidão, de escassez, de mediocridade, ela vai ficar do lado de fora. Nós vamos andar em ousadia e em fé, em se apropriando do que Deus nos chamou para viver, vivendo uma vida que é o melhor que o Senhor tem. Pai, obrigado porque nós já somos prósperos, temos roupa, temos uma família maravilhosa. Sabia que tem pessoas que sonham ter filhos que você tem? Não teu filho, mas sonham ter filho, não podem. E você tem filho. Você é próspero. Pessoas sonham ter estudado no lugar onde você estudou. Tem gente que nunca estudou na vida. Você é próspero. A prosperidade não está ligada no quanto você tem. A prosperidade está ligada em quem você é. E Deus te chamou como filho de Deus. Pai, nós te rendemos graça por tudo que nós já temos. Uma família abençoada. Uma casa abençoada. Pai, nós temos uma igreja tão próspera e abençoada. Obrigado, Pai, pelos nossos pastores. Obrigado pelo Ministério de Música. Obrigado, Pai, por essa igreja. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos. E muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém.